Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Prazer novamente estar aqui com vocês para nós continuarmos as nossas aulas do nosso curso, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, né? Os ácidos nucleicos, que são mais conhecidos aí como o DNA e o RNA, né? Então a gente pode colocar aqui que são quem? São o DNA, que eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar, né, em algum momento aí, e também o RNA. Os dois, então, são considerados os ácidos nucleicos. Então, se a gente fala em ácido nucleico, a gente está falando em DNA e RNA. O DNA e o RNA é uma sigla inglesa, né, que se nós trazer isso aí para o português, né, a gente vai chamar o DNA de ácido desoxirribonucleico. Já o RNA é o ácido ribonucleico, certo? Se essa sigla é a dos States, né? Se a gente trazer para o nosso português, né, e que vocês também podem encontrar essas siglas aqui em alguma literatura, em algum livro, ou mesmo quando alguém falar em ADN, saiba que ADN e DNA, a gente está falando da mesma molécula, tá? Da mesma estrutura. Porém, aqui a gente tem uma sigla inglesa e aqui a gente tem a nossa sigla aportuguesada, melhor dizendo, que significa ácido desoxirribonucleico, né? O A vem daqui, D, N, né? ADN, e o RNA, então, vai ser o ARN, né? ARN, certo? Então, quando a gente ouvir ou ler ou ouvir falar em ARN ou ADN, saibam que a gente está falando de DNA e RNA também, né? Então, o que a gente vai estudar aqui, que são os ácidos nucleicos, nós vamos estudar então as estruturas, funções e demais atribuições aí do DNA e do RNA, certo? Então, os ácidos nucleicos, né, no caso o DNA e o RNA, são moléculas gigantes, ou seja, são moléculas bem grandes, formadas por várias unidades de nucleotídeos, né? Ou seja, os bloquinhos que são construtores do DNA e do RNA são chamados de nucleotídeos. Lembra das proteínas que a gente estudou agora há pouco? Né? Nas proteínas a gente falou que os blocos construtores são monômeros chamados de aminoácidos. Vários aminoácidos ligados formam uma proteína. Da mesma maneira aqui também, né? Vários nucleotídeos ligados um com o outro formam o DNA ou o RNA, tá certo? Então, são moléculas grandes formadas de nucleotídeos, que depois nós vamos falar um pouquinho mais do que é um nucleotídeo, como que eles se ligam um com o outro e como eles formam aí de fato o DNA e o RNA, certo? Possuem a função de armazenar e transmitir características entre indivíduos e seus descendentes. Na verdade, esta função aqui, né, vamos colocar aqui, ó, a função, eu vou apagar esse possuem aqui, a função do DNA, é armazenar e transmitir características entre os seus descendentes. Ou seja, todas aquelas características que você tem, que eu tenho, que nós seres humanos ou qualquer outro organismo tenha, ele veio da onde? De informações do DNA, certo? Cor da tua pele, tipo de cabelo, né? Altura, tudo isso veio de informações do DNA, que nada mais é do que uma mistura de características que veio do teu pai e da tua mãe, né? Então, ela vem através do DNA.
O RNA, ele já é formado a partir do DNA e ele tem função um pouquinho diferente, né? Vou colocar aqui, já o RNA auxilia na síntese de proteínas. Pensem o seguinte, tudo no nosso corpo, né, vem a informação do DNA, repassado para um RNA, né? Esse DNA está dentro do núcleo da nossa célula, esse DNA tem todas as informações ali. Quando o teu corpo necessita da produção de alguma coisa ou expressar alguma característica, o DNA vai buscar essa informação, vai produzir uma fita de RNA e esse RNA vai sair do núcleo e vai lá produzir essa proteína. O nosso corpo ele funciona com proteínas. Por isso que eu falei para vocês lá na nossa aula de proteínas que a proteína é a última molécula que é utilizada como fonte de energia, dada a sua importância dentro do sistema, certo? Então, há uma proteína específica para que você tenha uma certa cor de pele. Há uma proteína específica que faz o teu cabelo ser da forma que é, certo? E tudo isso vem lá do DNA, passando por um RNA, que vai fazer, então, essa leitura e essa produção dessa proteína específica aí, certo? Então, são funções aí do DNA e do RNA. Em 1944, só vamos voltar um pouquinho mais no tempo aqui. Eu vou colocar aqui uma informação, deixa eu ver onde é que eu posso colocar, vou colocar nesse papel aqui mesmo. Em 1869, um bioquímico, ou seja, um pesquisador chamado de Johann Miescher, certo? Ele, utilizando-se aí de algum conhecimento que ele tinha, né, e sabendo assim que nessa época aqui o pessoal sabia que as características eram transmitidas do pai para os seus descendentes e da mãe, né, do pai e da mãe para os seus descendentes, mas eles não sabiam como que isso funcionava, né? Eles não tinham noção, tinha aí ideias bem aleatórias a esse respeito. Esse bioquímico, esse pesquisador aqui, o que ele fez? Tentou elucidar isso aí. O que ele fez? Pegou algumas células e pesquisou o núcleo da célula. E lá ele descobriu que existia uma substância que estava ligada diretamente com essa passagem de característica, né? E aí ele chamou essa substância, né, em 1869, ele chamou de nucleína. Deixa eu colocar substância. Chamada nucleína. Certo? E ele descreveu essa substância, então, que ele encontrou lá no núcleo de algumas células que ele retirou de feridas, né? Aquele pus que formava nas feridas, ele estudou aquilo ali, o núcleo, né? E aí ele voltou, então, todas as atenções para o núcleo da célula, né? Para tentar elucidar essa passagem de características. Mais tarde, então, em 1944, 3 microbiologistas, né? O Avery, o McLean e o McCarthy, eles descobriram, então, que essa substância que o Miescher falou que era nucleína, eles descobriram que era um ácido, né? E chamaram esse ácido de DNA, ou seja, ácido desoxirribonucleico, que é o nosso DNA, então, certo? E é a substância que, então, tem os genes inseridos ali, né? Porque a gente sabe que o DNA, depois eu vou mostrar a estrutura, dentro de uma fita de DNA, a gente tem um conjunto de genes. E cada um desses genes é responsável por alguma característica
né, do ser humano, vamos falar do ser humano específico, né, mas de alguma característica fenotípica aí de algum indivíduo, certo? Então, esses 3 pesquisadores comprovaram aí a teoria proposta aí pelo Michener, né? Só que eles descobriram que era uma substância ácida, né? E ela estava dentro do núcleo e aí chamaram essa substância de DNA, tá bom? 9 anos mais tarde, o James Watson e o Francis Crick, trabalhando em modelos moleculares e informações obtidas por análise de raio-x fornecidas pelo Wilkes e pela Rosalind Franklin, né? Vou até sublinhar uma coisa aqui, identificaram a estrutura física do DNA, ou seja, a estrutura tridimensional. Ou seja, esses 3 pesquisadores descobriram que aquela nucleína que o Michener descobriu lá em 1869 era um ácido chamado de DNA, certo? Ele que era o responsável por passar as características, só que eles não sabiam como que era esse DNA, entendeu? E aí o que esse James Watson e o Francis Crick fizeram? Elucidaram essa estrutura tridimensional, ou seja, o DNA que a gente conhece, que eu já vou mostrar uma imagem aqui, foi proposta por esses 2 pesquisadores com auxílio desses outros 2 aqui, que pouco aparecem quando a gente fala na estrutura do DNA. Se vocês pegam um livro e vocês vão ler o livro, quem descobriu, quem elucidou a estrutura tridimensional do DNA, vai aparecer o Watson e o Crick, né? O modelo de DNA do Watson e do Crick. E pouco falam da Rosalind Franklin, por exemplo, né? Ou seja, deram um chega para lá nela e deixaram ela meio escondida, né? Para não poder dizer que talvez era uma pesquisadora mulher e tal. Bom, nem vamos entrar então em muita discussão sobre isso. O importante é dizer que eles tiveram a importância deles, mas com o auxílio também de outros pesquisadores, tá? Beleza? Até existe um livro aí escrito pelos 2 sobre como que eles fizeram, tudo, é bem interessante também, tá? Então, o Michener descobriu a nucleína, depois o Avery, o MacLeod e o McCarthy descobriram que essa nucleína na verdade é um ácido que eles chamaram então de DNA, e depois o Watson e o Crick, juntamente com o Wilkins e a Rosalind Franklin, desvendaram a estrutura tridimensional desse DNA, certo? Um pouquinho da história aí dos ácidos nucleicos, tá? O DNA e outra substância chamada de ácido ribonucleico, que é o RNA, que eu falei para vocês, né? O DNA ou ADN é o ácido desoxirribonucleico, e já o RNA ou ARN é o quê? O ácido ribonucleico. E daqui a pouco eu também vou falar por que eles têm essa nomenclatura um pouquinho diferente aqui. Então, são denominados ácidos nucleicos, uma vez que foram primeiramente descobertas no núcleo da célula, certo? Então, primeiro se descobriu quem? O DNA. Se descobriu o DNA a partir dos estudos ali do Michener e depois dos demais pesquisadores em 1944, e depois que foi descoberto o RNA. Por que eu falo isso? Porque o DNA ele é encontrado no núcleo da célula, porém o RNA ele é encontrado fora do núcleo, certo? Então, ácido nucleico é porque no início foi descoberto dentro do núcleo, né? Então, eles têm uma característica ácida e eles foram encontrados no núcleo. Então, ácidos nucleicos, tá? Porém, o RNA é encontrado também fora do núcleo da célula. Até porque é ele que vai levar a informação passada pelo DNA lá para fora da célula, né? Lá para os ribossomos, para quê? Para ser produzidas, de fato, aí, as proteínas que o DNA enviou, mandou fazer, em outras palavras, né? Ou determinou que fossem sintetizadas, né? E aí aqui a gente tem a fotozinha, uma imagenzinha, então, do DNA e do RNA. Essa estrutura, então, que aparece aqui, ó, dobrada,
foi a estrutura que o Crick e o Watson desvendaram, né? Eles que desvendaram que o DNA tem esse tipo de estrutura tridimensional. É como se você pegasse uma escada, né? Basicamente uma escada, para você imaginar um pouquinho. É uma escadinha. Aqui a gente tem os nucleotídeos que estão ligados aqui no meio. Pegasse essa escada aí, virasse ela, torcer ela, né? A parte de cima para um lado, a parte de baixo para o outro e formasse então como se fosse uma hélice, tá certo? Então a gente tem a estrutura do DNA e a estrutura do RNA. Só de olhar as duas estruturas a gente já consegue falar numa diferença, uma primeira diferença entre essas duas estruturas aqui, né? Qual é? Esse aqui tem duas fitas, ó, né? Formando uma hélice, ó, tem duas, uma que vem por aqui e a outra por aqui, então são duas fitas. Já o RNA só tem uma fita, certo? Então já é uma das diferenças entre o DNA e o RNA, certo? Pensem comigo também o seguinte, da onde que veio esse DNA, como que é a estrutura dele? A gente tem cromossomos, tá? Cromossomos é aqueles, praticamente uns xizinhos que você vê por aí, né? Então a gente tem vários cromossomos que eles estão basicamente dispostos aqui numa estrutura mais ou menos assim, né? Eu tenho certeza que você já viu isso em algum lugar. Nós, a espécie humana, né, somos diferentes de todas as outras, até no número de cromossomos. Nós temos 46 cromossomos. 46 cromossomos. Ou a gente pode dizer que a gente tem 23 pares de cromossomos, tá? Eles estão dispostos um ao lado do outro assim, tá? Aí temos o par 1, o par 2, o par número 3. Entre esses pares aqui, ó, então eu vou colocar aqui, ó, o par 1, o par número 2, o par número 3, aí tem o 4, 5, até o 23, né? Então a gente tem também lá o 23. Certo? O que é interessante nós sabermos aqui? A primeira coisa, quando a gente vai produzir os nossos gametas, né? Quem são os nossos gametas? O espermatozoide e o óvulo, no caso, né? No caso do masculino, e o óvulo no feminino, certo? O espermatozoide e o óvulo. Esses são os dois gametas. Quando a gente vai produzir esses gametas, indiferente de masculino ou feminino, o que vai acontecer com esses 23 pares aqui? Vai ocorrer uma meiose. Tá? Meiose é o quê? É uma divisão aqui. O par número 1 vai dividir aqui. Vamos supor que é 2... que é um masculino, tá? Para nós ter uma ideia um pouquinho melhor. Então, o masculino vai produzir o quê? Espermatozoide, certo? Deixa isso aqui de lado aqui. Então, vai ocorrer essa meiose. O par número 1, um cromossomo aqui vai ficar com esse espermatozoide. O outro com o outro. O par número 2 sofreu meiose, dividiu. Um vem para cá, o outro vem para cá. O par número 3 dividiu, um vem para cá, o outro para cá. E assim com os 23 pares vai ocorrer isso, certo? Com a mulher, né, ou com a fêmea, é a mesma situação. O par número 1 sofreu meiose, um vem para cá, o outro para cá, e assim sucessivamente até o 23º. O que aconteceu aqui? Uma divisão reducional, né? De 46, que é o número total, você tem 23 em cada um dos espermatozoides e 23 em cada um dos óvulos. Quando ocorre a fecundação, o que é a fecundação? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo. O que vai acontecer? Esse tem 23, esse também tem 23. O que vai acontecer? Vai formar uma célula chamada de zigoto, com novamente 46 cromossomos, certo?
Que interessante, né? E esses cromossomos aqui, eles têm pares específicos aqui. O par número 1 sempre vai fazer par com o outro número 1, porque eles têm tamanhos, eles têm dimensões bem parecidas, tá? Então, esse número 1, ele não ia conseguir fazer o par com o número 2. Por quê? Porque ele tem tamanhos e formas diferentes aqui, tá? Por isso que eu já fiz uns maiores e uns menores, tá? E aí a gente chama esses dois, por exemplo, do par número 1, de cromossomos homólogos, né? Ou cromátides irmãs. Daqui a pouco eu vou falar o que é cromátides também, né? Beleza? Então, daqui que vem o cromossomo. Então, o cromossomo é isso aí, aquele xizinho que você vê ali, tá? Esses cromossomos, eles são ligados aqui numa região específica, tá? Numa região específica ali no meio, tá? Essa região específica aí, ela se chama centrômero, tá? Uma região específica, eu vou fazer nesse aqui que fica mais bonitinho, ó. Uma região específica chamada de centrômero. Meu Deus, que feio que ficou ali. Deixa eu fazer outro aqui. Vamos fazer um cromossomo aqui mais bonitinho. Certo? Então, uma região aqui, ó, de ligação, ó. Aqui a gente tem um, aqui a gente tem outro. Ou assim um e aqui outro, tá? Essa região específica aí, ela é chamada de centrômero. Certo? Dependendo da localização desse centrômero, a gente pode ter aí cromossomos telocêntricos, acrocêntricos, submetacêntrico, metacêntrico, que eu não vou entrar agora nessa discussão aí, tá? Então, tem uma região específica chamada de centrômero, uma outra específica aqui, ó, nas extremidades, chamadas de telômero. E cada um desses aqui são chamados de braços, certo? A gente tem os braços, o centrômero e o telômero, né? Esse telômero, inclusive, é algo de muita discussão, tá? A cada divisão que a gente tem celular, né, a gente acaba perdendo uma parte desse telômero. O que o telômero faz? O cromossomo, o DNA, ele está bem apertado ali dentro. Esse telômero é como se fosse fazer uma alusão a uma tampa. Ou seja, ele vai ficar aqui deixando o cromossomo bem condensado ali dentro, tá? Bem apertado ali dentro, tá? E a cada divisão celular a gente acaba perdendo um pouco desse telômero. E esse aqui, então, é chamado de fonte da juventude, gente. Se nós não perdêssemos isso aí, talvez as nossas células não envelhecessem, né? Mas isso é discussões e discussões. Até hoje não se consegue manipular isso aí, né? Não se consegue, que a gente está sabendo, né? Mas, enfim, se conseguíssemos trabalhar em cima desse telômero aqui, talvez as pessoas vivessem mais tempo, né? Mas é algo bem interessante para você pesquisar aí na internet, em livros, né? Até existe um livro específico falando de telômeros, né? Então ele faz uma alusão aqui a uma tampa aqui do cromossomo. Beleza, falamos do cromossomo, então. Aqui eles estão. Se nós pegar esse cromossomo, tirar esse telômero aqui e pegar a pontinha ali, ó, e puxar, né? Nós vamos ver quem ali dentro? O DNA, certo? Nós vamos ver o DNA ali. E é o que está fazendo aqui nessa representação aqui. Então tá puxando aqui, ó, a fita, ó, e tá aparecendo quem aqui? O nosso DNA, certo? O nosso DNA. O DNA e o RNA, ó, eu escrevi aqui para vocês, nada mais é do que um conjunto de genes, vários genes, tá? E quem são esses genes, ó? Os genes são partes específicas, tá? Ou seja, são sequências de nucleotídeos, essas escadinhas, essas ligações no meio, cada uma dessas aqui tem 2 nucleotídeos aqui, tá? Uma sequência específica de nucleotídeos codifica uma proteína, tá? Então, o DNA e o RNA são um conjunto desses genes, ó. Aqui tem um, aqui daí tem outro, né? Então são várias regiões
dentro dos cromossomos aqui, ó, tem uma região aqui, a outra aqui, são muitos genes. Cada gene é responsável por alguma característica, né? Por alguma característica, tá certo? Quando a gente fala em doenças genéticas, é porque algum problema deu nisso aqui, tá? Algum problema de cortou um cromossomo, perdeu um gene específico que é importante, né? Vai causar alguma doença. Pode ter trissomias, né? Mas isso é um assunto para uma outra aula, certo? Então, a gente vai ter cada sequência vários genes. E o que é um gene? É uma fita de RNA, que pode ou não ser transcrito, aí ser traduzido em uma proteína, certo? Então, DNA, um conjunto de genes, o gene é uma fita de RNA, ok? Que está ali dentro do nosso cromossomo, tá? E se nós for abrindo mais essa fita, ó, o que nós vamos observar aqui? Os nucleotídeos, ó, sempre dois, ó, um ligado com o outro ali, formando essa dupla fita, né? Ou seja, esse complemento, um complementando o outro e deixando os dois ligados aqui, tá? A cada um desses aqui, ó, que eu fiz esses quadradinhos ao redor aqui, ó, aqui a gente tem um nucleotídeo, aqui a gente tem outro, aqui a gente tem outro, né? E temos assim vários e vários nucleotídeos aí, tá certo? Que são chamados aí de nucleotídeos que possuem aí as bases nitrogenadas, tá? Que eu vou falar mais para frente para vocês. Cada nucleotídeo tem uma base nitrogenada específica aí, tá? Que são essas letrinhas que vocês vê, né? Quando você está lendo alguma coisa genética, você vê o A, o C, o G, o T, né? E que às vezes você fica pensando o que é isso aí, né? Nós vamos elucidar aqui para vocês aqui, que são as bases nitrogenadas formadoras aí do nucleotídeo, tá bom? Essa diferença entre RNA e DNA, eu vou deixar mais para frente, aí a gente volta a falar. A única que a gente pode discutir nesse momento é essa aqui, ó. Essa aqui a gente já viu aqui, ó, né? Ou seja, uma das diferenças entre DNA e RNA é o quê? Além de uma função específica, né? É a forma. A forma do DNA, fita dupla. Do RNA, fita simples, ok? As demais nós vamos falando conforme aí vai surgindo aí essas informações para nós. Essa aqui nós podemos falar também, ó, da localização. O DNA no núcleo, tá? Já o RNA no citoplasma, tá? Ou seja, fora do núcleo, né? Mas pode ter também no núcleo, mas ele é também encontrado fora do núcleo, ok? Já o DNA não, tá? Esse é encontrado lá dentro do núcleo apenas, tá ok? Depois a gente volta nessa informação aí para a gente complementar. Os nucleotídeos, então, que são quem? Os nucleotídeos são os bloquinhos construtores, né, dos ácidos nucleicos. Assim como cada aminoácido são as unidades estruturais das proteínas, lembra das proteínas? Nós temos lá os aminoácidos, né? Vários aminoácidos ligados formam o quê? Uma proteína. Certo? Já os nucleotídeos são as unidades estruturais dos ácidos nucleicos, tá? Então, os nucleotídeos são os construtores aí, ou são a base de formação dos ácidos nucleicos, tá? Portanto, os nucleotídeos são os compostos que vão formar as fitas, né? São os monômeros, que são moléculas menores e que vão se juntando, né, um com o outro, vão se ligando e tal, e vão formando aí esses ácidos nucleicos, tá? Do que é formado esses nucleotídeos? Basicamente de 3 componentes, de 3 partes, tá? Nós vamos ter aqui um grupo fosfato ligado a uma pentose. O que é uma pentose? Lembram?
o que é uma pentose. Quando a gente estudou os carboidratos, a gente falou numa pentose. Pentose nada mais é que um carboidrato que tem o quê? 5 carbonos, né? Pent 5. 5 carbonos, tá? Então, uma pentose, que é um açúcar. Deixa eu escrever aqui, ó. Um açúcar. Ou um carboidrato, né? Tá aqui, carboidrato. Certo? Então, fosfato, uma pentose e quem mais aqui? Uma base nitrogenada, tá bom? Que nós vamos falar especificamente dessa base nitrogenada daqui a pouco. Ok? Então, os nucleotídeos são formados por esses três compostos aqui. Isso que é importante, você não pode esquecer isso aqui. Vários desses três, esses três, mais outros três, mais outros, um ligado com o outro, formam quem? Os ácidos nucleicos, né? Nosso DNA e o nosso RNA. Então, tudo esses três juntos formam um nucleotídeo. Se eu pego só a pentose e a base nitrogenada, eu vou colocar porque pode ser que ocorra de vocês lerem em algum livro ou verem falar em nucleosídeo. Nucleosídeo, a gente está falando apenas da pentose e da base nitrogenada. Nucleotídeo, além da pentose e da base, a gente está falando do grupamento fosfato aqui também, tá? Importante é saber o que é o nucleotídeo, tá bom? Se nós ampliarmos agora isso aqui, essa representação de desenho, e trazer para a parte química, é o que a gente vai ver aqui, ó, tá? A gente vai ver um grupamento fosfato, né? O grupamento fosfato, que é o rosinha aqui, ó. Nós temos a parte química dele. É importante ver a parte química aqui para entender o porquê que eles são ácidos, tá? Vocês estão vendo que esse oxigênio aqui, ó, vocês estão vendo que ele tem um sinalzinho ali? Eu vou ampliar esse sinal aqui, ó. É um sinalzinho de menos aqui. Ou seja, ele perdeu um hidrogênio. Ele perdeu um hidrogênio e acabou ficando com um sinal negativo. Ou seja, ele ficou um composto ácido. Por isso, ácido nucleico, né? Ou seja, ácido nucleico. Agora você entende por que o nome é ácido nucleico. Porque ácido, por causa desse grupamento fosfato, que perdeu um hidrogênio, né? Acabou ficando um composto ácido, e nucleico por causa do núcleo, né? Porque lá no início, então, como foi descoberto o DNA antes, e o DNA a gente só tem no núcleo, né? Então, ácido nucleico, certo? Por causa desse grupamento fosfato. A gente tem também aqui o grupamento pentose, ou seja, é um carboidrato, é um açúcar, essa pentose. Vou colocar de novo aqui. Ou um carboidrato que tem o quê? 5 carbonos. Tá certo? Carbono número 1, né? A gente sempre começa a contar, então, do que está ligando com a base nitrogenada. Um carbono, em cada vértice desse aqui tem um carbono. Carbono 2, carbono 3, o carbono número 4 e o carbono número 5, ou seja, uma pentose, tá certo? Um açúcar com 5 carbonos. E as bases nitrogenadas, aqui está representando uma, mas podemos ter aí 5 bases diferentes. Dependendo da base que tem aqui, é um nucleotídeo específico, tá? Certo? Aqui ele está representando um, mas pode ter outros 4 também, além desse aqui, que nós já vamos falar deles também, tá bom? Olha outra diferença aqui, ó, entre as pentoses, tá? Nós temos a pentose. O que diferencia, outra diferença, além de um ter no núcleo, o DNA está no núcleo. O RNA pode estar no núcleo e fora do núcleo. A outra diferença, DNA tem fita dupla, o RNA fita simples. A outra diferença está aqui, ó.
tá? Na pentose, ou seja, no açúcar. O açúcar vai ser uma ribose, o nome específico desse açúcar é ribose, e no outro vai ser a desoxirribose. Só pelo nome aqui você já consegue definir qual açúcar pertence a quem. O desoxirribose não é o DNA, ó, ácido desoxirribonucleico, né? Então, quando aparecer esse açúcar aqui, a gente está falando de DNA. Ou seja, se isso aqui fosse o DNA, essa pentose ela vai ser uma desoxirribose, tá? Agora, se isso aqui for um RNA, a gente vai falar de um açúcar chamado ribose. Quando a gente fala ribose, ácido ribonucleico, RNA, ok? Vocês conseguem ver a diferença entre os dois aqui? Onde que está a diferença? Acharam? É que nem um joguinho de 7 erros, né? Mas o que que acontece? Qual que é a diferença entre uma ribose e uma desoxirribose? A desoxirribose perdeu o que aqui, ó? Um oxigênio. Perdeu um oxigênio, ó. Ou seja, a ribose ela tem 5 oxigênios. Já a desoxirribose perdeu um oxigênio. Se nós for pensar em uma fórmula molecular, né, o RNA e o DNA, lembram como é que faz a fórmula dos carboidratos? Né? A gente tem o que? O carboidrato é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? O hidrogênio sempre tem 2 vezes mais, né? Ou seja, a fórmula seria essa aqui, né? Ou seja, um N aqui e um N aqui. O N seria o número de carbonos. Vamos colocar aqui, ó, então, carbono, hidrogênio e oxigênio. Carbono, quantos carbonos a gente tem na pentose? 5. 5 carbonos, hidrogênio 5 vezes 2, ou seja, 10. E quantos oxigênio? 5. Isso aqui é a fórmula molecular de quem? Do RNA. O DNA é muito parecido, né? Ele também é uma pentose, então C5. Acabou a tinta da caneta. C5, H10, O5? Não. Por quê? Porque ele perdeu um oxigênio. Então, O4. O DNA, a fórmula molecular é C5H10O4. O RNA C5H10O5. Ok? Então, a outra diferença está no açúcar, está na pentose. Ó. Já falamos aqui da diferença, então, na forma e na localização. E agora a gente chega aqui, ó, na pentose, ou seja, no açúcar. Ó. Do DNA é a desoxirribose, esse aqui, que perdeu um oxigênio. Já no RNA é a ribose, tá? É outra grande diferença entre o DNA e o RNA, ok? Vamos seguindo então aí. Falamos um pouquinho dos nucleotídeos, né? São compostos aí por 3 estruturas diferentes. E agora nós vamos ver quem são as bases nitrogenadas, né? Falamos aqui um pouquinho do açúcar, agora vamos falar um pouquinho da base nitrogenada, que é esse camarada aqui, ó, tá? Encontramos nos ácidos nucleicos 5 bases nitrogenadas diferentes, que possuem átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, por isso base nitrogenada, né? E a gente encontra aí o nitrogênio também presente aí nessas bases, essa formulação aqui, ó, da base, tá? Da base nitrogenada, né? A gente encontra aí o nitrogênio também, né? O DNA, as 4 bases nitrogenadas são, ou seja, assim, ó, nós conhecemos 5 bases diferentes, porém a estrutura do DNA vai ter 4 bases e a do RNA vai ter 4, mas a gente conhece 5.
Ou seja, no DNA, deixa eu escrever aqui também, ó. No DNA, a gente vai encontrar 4, que são a adenina, a timina, a citosina e a guanina, certo? A adenina, letra A timina, letra T, a citosina, C, e a guanina, G, que é aquelas letrinhas que a gente vê aqui, ó. Voltando aqui, ó, estão vendo, ó? O T é o quê? Timina. Do outro lado, o outro nucleotídeo é a adenina, tá? A guanina e a citosina, tá? Entenderam? Porquê das letras? Já o RNA, ele é muito parecido. A única diferença é o quê? O RNA vai ter adenina, que é o A. Ele vai ter a citosina, que é o C. Ele vai ter a guanina, que é o G. Porém, ele não vai ter timina. No lugar da timina, o RNA vai ter uracila, que é U. Ou seja, se você encontrar um composto que tenha uracila, é um RNA, porque no DNA não tem uracila. A mesma coisa no DNA. Se você encontrar um composto aí, se deparar com uma timina, você sabe que é um DNA e não um RNA, certo? Isso aqui é outra diferença entre o DNA e o RNA. A nossa outra diferença está nas bases nitrogenadas, né? Que está aqui, ó. O DNA tem a timina e já o RNA tem a uracila, ok? Tem a uracila. Isso aqui a gente também já pode falar, ó. A gente já comentou da função dos dois. A função do DNA, transmissão da informação. Já o RNA, a função é síntese proteica. Então aqui a gente tem uma diferença muito clara e prática entre o DNA e o RNA, tá? Isso aqui é muito cobrado, tá? No dia que vocês forem fazer vestibulares mais para frente, vocês vão se deparar com isso aqui com certeza, tá? Diferença entre RNA e DNA. As bases estão divididas em 2 grandes grupos, né? Dependendo da síntese e da estrutura dessas bases nitrogenadas. Então a gente vai ter as purinas ou as bases púricas, né? Também pode ser encontrado assim, ó, bases púricas. E as bases pirimídicas. Bases pirimídicas, que são as pirimidinas, tá? Certo? No contexto geral aí, a diferença entre uma base púrica e uma base pirimídica é dependendo da sua síntese, né? Mas em estrutura, isso é bem definido. Uma base púrica, né? Ou as purinas, ela apresenta o quê? 2 anéis, ó, 2 anéis carbônicos aqui, ó. Estão vendo? Então, tem a presença de 2 anéis. Já as pirimídicas, apenas um. E quem são as purinas e quem são as pirimidinas? As purinas são quem? A adenina, que tem essa estrutura, e a guanina, que tem também uma estrutura formada de 2 anéis, um com 5 e um com 6 carbonos, tá? Um com 5 e um com 6, um com 5 e um com 6. Adenina e guanina. Já as pirimidinas são quem? A citosina, a timina e a uracila. Por quê? Porque ela só tem um anel com 6 carbonos aí. Conseguem diferenciar, né? Purinas e pirimidinas.
um macetezinho para você não esquecer quem são as purinas e quem são as pirimidinas é, lembre de pura, tá? Pura, ou seja, água, né? Água pura. Água, AG. Água. Ou seja, a água remete a uma pureza, né? Então, purina. Água, adenina, G, guanina, tá? Os que não for purina, todas são pirimidinas, tá? É um macetezinho que pode ajudar você, talvez, no momento aí que te dá um branco, aí você não lembra, então consegue talvez fazer uma certa relação com isso aí, tá? No demais aí, sempre uma purina liga-se com uma pirimidina, ou seja, nós temos a fita, eu vou fazer ela linear, né? Vou fazer ela retinha aqui. Nós temos uma fita do DNA e nós temos a outra, certo? Essas bases nitrogenadas, elas sempre estão voltadas para onde? Para dentro, tá? Sempre voltada para dentro. E nós temos várias aí, um conjunto delas, e que vão formar a fita, tá? Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês? Se nesse lado aqui nós temos a adenina, se neste lado aqui nós temos a guanina, e se neste lado aqui a gente tem a timina, o que liga com a adenina? Com a adenina sempre vai ligar a timina. Sempre assim, gente. Tu não vai ver a timina ligada com a guanina. A timina só liga com a adenina. Ou seja, a adenina, ela vai ligar com quem? Com a timina ou uracila, no caso de ser um RNA, tá? Por quê? Porque a timina substitui aí a uracila no DNA e RNA, que a gente acabou de falar. Então, a adenina sempre vai ligar com a timina. Então, se nesse lado aqui tem a adenina, no outro tem a timina. É uma certeza isso, tá? Se nesse lado tem a guanina, no outro lado nós temos a citosina. E sempre vai ser assim, tá? A guanina sempre vai se ligar com a citosina. Isso aqui é uma regra, ok? O que permite você prever, no caso de você ter uma fita com essas informações, você sabe qual vai ser a fita complementar, né? Olha só, vamos continuar mais umas duas aqui para vocês verem. Vamos colocar aqui a guanina, vamos colocar aqui a citosina, tá? O que vai ter nesse outro lado aqui? Se nesse lado tem a timina, timina liga com a adenina. No outro lado tem que ter quem, então? A adenina. Se nesse lado aqui está a guanina, essa ligação aqui entre os dois aqui, quem que vai estar nesse outro lado? Se aqui é guanina, no outro lado é a citosina. Se desse lado aqui tem a citosina, nesse lado aqui tem quem? A guanina. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Mas você tem que lembrar dessa relação aqui, tá? Aqui um macetezinho que eu uso, hoje em dia não tanto, mas que me ajudou muito, principalmente na época da minha graduação, eu sempre lembrava daquela moto, né? Até eu costumo falar quando a gente está em aulas presenciais, né? Que tem aquela moto CG, né? CG, ou seja, CG sempre vai ligar citosina com guanina e os demais se ligam entre eles daí, tá? Beleza? Então são relaçõezinhas que pode talvez aí num dia que te der um branco, você lembrar, tá? Então eu sempre lembro daquela moto, né? Aquela moto que se chama CG e aí ela me ajuda muito aqui nessa relação aqui, me ajudou muito. Hoje as coisas ficaram um pouco mais claras, tá? Beleza, falamos então das bases, tá? Falamos um pouquinho aí dessa estrutura delas, quem liga com quem são as purinas e quem são as pirimidinas, tá certo? Pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui hoje, tá? Numa próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do DNA, como que é a ligação entre esses dois nucleotídeos aqui, entre essas duas bases aqui,
como que é a ligação desses dois nucleotídeos da mesma fita e de fitas diferentes, tá? Nós vamos aprender um pouquinho e também nós vamos falar um pouquinho da relação de Chargaff também, né? Para nós podermos complementar essa aula, tá certo? Um abraço para vocês, espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.